Boa noite! A gente tá aqui hoje, abri essa live aqui para colaborar com uma querida amiga que eu conheci na mentoria que eu tô fazendo do Pablo. O nome dela é Aline Queiroz e o arroba dela é Sonhe e Realize, arroba Sonhe e Realize. Ela vai pedir para entrar daqui a pouquinho, acabou de entrar na live. Ela é educadora financeira, já foi designer gráfica, vamos aceitá-la. As chaves comigo na vida para crescer bastante. Entrar ao vivo. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui Tudo a câmera, né? certo. Já escolheu um fundo bom? A iluminação tá perfeita, né? Legal. Para quem tá olhando aí, e é SPR também sabe do que a gente tá falando. Para quem vai ver depois ou não sabe, a gente está participando de uma mentoria com o Pablo Marçal. Está sendo incrível e são vários conceitos, várias chaves para a gente virar na nossa vida, tanto do mundo digital quanto para desbloqueio de emoções da nossa vida pessoal. E hoje a Aline está aqui comigo, porque eu tenho certeza que ela tem muita coisa para passar para nós, né, Aline? O importante é compartilhar, né? Era uma coisa que eu não estava fazendo. Compartilhar, transbordar. Era só para mim. E aí, através do SPR, através do Paulo Marçal, eu entendi que quando a gente compartilha com outras pessoas, estamos dentro de um propósito, né? Ainda mais esse tema educação financeira, que, na minha opinião, deveria ter na escola, sabe? Desde o pré. Que é uma coisa simples, fácil, mas ninguém tem noção e a gente fica ali refém de um sistema. Não deveria ser dessa forma, né? Com certeza. A Aline, então, ela é educadora financeira e ela também já trabalhou com design gráfico, não é isso? Isso, design gráfico. E eu saí da empresa nessa. Era uma coisa que eu não gostava muito, o que eu mais gostava era de desenhar mesmo, pegar no papel, fazer arte e tudo. E aí eu saí para empreender, foi quando eu quebrei. Fiquei com mais de 10 mil reais de dívida. E nesse processo eu falei, eu preciso parar e aprender alguma coisa, né? Preciso lidar, saber lidar melhor com o dinheiro. E foi quando eu fui fazer o curso de educação financeira e aí acabei entrando nesse mundo e graças a Deus paguei minhas dívidas Que em um limpinho. legal. E tô aí Sim. investindo, crescendo, progredindo, faz parte. Show de bola. Aline, então vamos direto lá ao ponto. Bem verdade, deveria ser matéria de escola. Com É, certeza. realmente, né? A gente, quem sabe, né? O Brasil está em construção, a gente faz o Brasil, né? Eu amo É, minha bandeira aqui, meu símbolo diz isso. enquanto não tem nas escolas, a gente vai ensinando, né? Mostrando. Bora fazer a nossa Mas um dia parte. vai mudar. Eu tenho fé de que um dia isso não vai ser só uma preocupação da Laís ou da Aline, mas vai ser uma coisa da sociedade como um todo, né? E as nossas crianças vão crescer de uma maneira diferente de nós e já vão ter muito mais noção desse mundo do que a gente tem que hoje pegar e vasculhar a internet e estar engajado e estar conectado com as pessoas certas para poder aprender, né? Com certeza. Então, quando você decidiu estudar isso, foi pela sua própria desorganização financeira, certo? Foi pela própria desorganização financeira. Porque o que acontece? Eu até sempre tive essa coisa de empreender, de criar, sabe, de ir buscar. Só que até fazia, né, o dinheiro, mas, meu, gastava tudo no outro dia, era completamente desorganizado. E aí foi quando realmente eu não consegui crescer, né? Não adianta você tentar fazer alguma coisa, só que não saber lidar com organização, com dinheiro, com cliente, todas essas coisas. Aí eu acabei realmente tendo que aprender, né? Tendo que aprender. Sim. Aliás, a maioria das empresas hoje em dia, né, quebram por falta de saber lidar com essas coisas. Um dos motivos é esse. Sim. E você trabalha com consultoria para empresas também, Aline? Não, Não. eu praticamente faço só para mim. Eu sou desenhista, né? Trabalho com arte, dou aula de aquarela, aula de desenho numa escola. Só na terça-feira eu Legal. sou MEI lá. E trabalho mais nessa área, vendo minhas artes, tenho meus alunos.
Só que eu também sei essa parte da educação financeira. E hoje, sabendo disso, eu entendo a necessidade de transmitir para frente. E é por isso que eu criei esse Instagram, que é um outro Instagram, né? Uma outra coisa. E até mesmo cumprindo um princípio da educação financeira, que é ter múltiplas fontes de renda. Tem que ter pelo menos 3 fontes de renda. E aí eu tô dentro. Sim. Pode perceber, as pessoas que elas são milionárias, ricas, não tem uma empresa só, tem várias. O Paulo Marçal mesmo é um, que ele fala que tem umas 40, né? Se não for mais. Sim, aí entra num ponto que foi uma das coisas que mais me tocou em relação à nossa cultura de escassez, né? Que muitos de nós, infelizmente, somos bloqueados no nosso mindset mesmo por conta da cultura da escassez. Onde a gente está muito preocupado em controlar os nossos gastos, e não posso fazer isso porque eu não tenho condição de fazer isso, e esquece do mais importante que é gerar novas fontes de renda, né? Não se limitar àquela visão de eu vou ser advogado. E você coloca isso na sua cabeça quando você tem 10 anos, e daqui 30 anos você fala, caramba, o que aconteceu no meio do caminho que eu não expandi esse quadrado, né? Exatamente. O que você acha disso? Antes de responder, o Ronaldo tá falando para mandar o link nos grupos. Tem o link aí? Vamos descobrir como faz agora, porque aqui a gente faz ao vivo, entendeu? Eu vou pedir para você fazer uma coisa que já vai ajudar a gente, apertar no aviãozinho no cantinho da sua tela e enviar pelo próprio Instagram mesmo, para as pessoas assistirem a gente aqui e também já comentarem. Vamos lá. Realmente eu vou ter que dar um Google depois, porque para tirar o link, quem que falou? Foi o Leandro? Foi o Ronaldo. Ronaldo, ensina a gente aí, cara. Manda aí o código. Quem sabe faz ao vivo, né? Eu acho que o link é para seguir mesmo. É o link do meu Instagram ou o seu. Passa para os grupos, a pessoa curte e assiste. Eu acho que é assim, né? Não sei. É que a gente resolveu agora fazer essa live. À tarde, num grupo que eu criei pra gente trocar figurinhas, né? A Aline falou, eu nunca fiz uma live. Eu falei, então bora fazer agora. Tipo assim, né? Quando é previamente, aí a gente consegue fazer uma divulgação, falar, ó, tal hora a gente vai estar lá. Eu só coloquei um stories, você soltou nos grupos, mas eu penso assim, ó, quem tem que estar aqui vai estar aqui, né? Exatamente. Quem está interessado, quem sentiu, quem está na mesma frequência, vai entrar e alguma palavra que sair de mim ou de você vai edificar, nem que seja assim, ó, uma coisa desse tamanho, a frequência é uma coisa que eu acredito que ela não morre. Uma vez que você solta algo, um pensamento que seja, sabe? Uma palavra que seja. Você soltou aquilo ali, pensa que isso nunca mais vai morrer. Isso vai reverberar, é atemporal, sabe? Então, a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso investimento mesmo em fazer algo que possa agregar a vida de alguém, isso não tem preço, assim, isso é sensacional. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Então, Força, respondendo a sua pergunta. Fabiana. Bem-vinda, Fabiana. Respondendo Pode falar, a sua pergunta. Múltiplas fontes de renda. O que acontece? Principalmente para quem empreende, precisa ter outras rendas, né? Só que pelo menos tem que ter 3, que é a renda principal, da onde vem a sua maior renda, e você vai trabalhar o que nela? A segurança, comer, beber, se vestir, pagar aluguel, etc. E aí tem que criar a renda extra. O que a gente faz com a renda extra? Concentra a energia para fazer a renda passiva. O que é a renda passiva? É aquele investimento que a gente faz que ganhamos juros compostos. E esse juro composto é o que vai dar, primeiro, a independência financeira. O que é a independência financeira? Quando você não precisa trabalhar para receber aquele dinheiro. E não estou falando de pessoas endinheiradas. Por exemplo, uma pessoa que é aposentada, ela já tem a independência financeira, mas não tem a liberdade financeira. São coisas diferentes. A liberdade financeira é quando você tem liberdade para fazer o que você quiser. Estou aqui no Brasil, em São Paulo, vou ali na Alemanha tomar um café da manhã, e isso é uma liberdade. Eu tenho poder de escolha. Só que a independência financeira é quando eu já consigo receber lá os meus 1.000, 2.000, 3.000, vai depender dos juros de cada um, né, que consegue acumular.
e viver com isso. E assim, é uma coisa tão boba, tão básica, que se a gente começa a investir aí, eu fiz até um vídeo hoje, eu vou soltar amanhã, por 15 anos, seja R$ 1.000, a gente já consegue aí estar recebendo uns 9.000 de juros compostos. E, sabe, é uma coisa muito simples. Vocês vão ver depois, eu vou soltar o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu faço lá o cálculo e tal. Solta sim, porque a gente tem muito que aprender com você. Eu, assim, eu fico jubilando de alegria de saber que pessoas com todo esse conhecimento como você decidiram, porque é uma decisão de falar, meu, eu não vou guardar isso pra mim, sabe? Você só ir atrás do seu, da sua liberdade, primeiro da sua independência, né? Que é o primeiro passo, e depois da sua liberdade financeira, como você colocou a dicotomia, fazer isso pra você, ótimo. Você tá cuidando da sua vida, isso já faz do mundo um lugar maravilhosamente, né? Agora, você transbordar isso para outras pessoas seguirem o mesmo caminho, é aquela boa e velha história de pegar a instrução com quem já sabe, né? Então, Exatamente. assim, parabéns pela sua iniciativa, parabéns Obrigada. pela sua coragem. Outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar com você é que você é uma pessoa improvável. Eu assisti o seu vídeo, quem não assistiu ainda, entre no perfil da Aline, depois que a gente terminar aqui, e assiste eu acho que é o penúltimo Reels que ela colocou, que ela fala da história dela. O que ela passou, eu não passei. Passei outras coisas, mas o que ela passou é dela. E uma palavra que veio na minha mente e eu tinha que passar para você, você é uma pessoa improvável, entendeu? É Sim. improvável. Sabe, o trauma, a criação, tudo que aconteceu contigo para chegar onde você chegou, para ir atrás e falar, peraí, eu vou fazer diferente, o que que me impede? É uma força que está dentro de cada um de nós, né? Então, me fala um pouquinho disso. Sim, cara, é o que você disse, realmente completamente improvável. Eu passei, assim, por muitas dificuldades na vida. A primeira foi a escassez, aquele momento que que corta a luz da sua casa e você tem que tomar banho de balde, porque cortaram a luz. Ou cortaram a água e você tem que ir lá no vizinho. Ou na tia, não tem água em casa. Então, eu passei muito por isso, de ter um pai alcoólatra, infelizmente, um pai violento. E assim, quando a criança ela passa, principalmente pela violência, trava demais. Vocês têm uma noção? Quando eu ia para a escola, eu ficava assim, ó, a aula inteira. Eu não conversava, não falava. As professoras ficavam preocupadas, chamavam meus pais. Só que é que nem eu acabei de postar, o Cortella, ele fala, né? O que eles passaram para mim, eles passaram o que eles tinham de melhor. E eu passei uns 10 anos, acho que 10, 8 anos, trabalhando isso aqui, ó. E o meu coração, o porquê, eu tive que passar um processo para entender isso. E quando eu entendi e consegui perdoar, porque teve a violência também psicológica, porque era muito, você não pode fazer, você não pode falar, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Isso é uma violência. É porque você é feia, porque você tem um cabelo bombril, sabe? Sim, Então, isso tudo vai travando, vai travando, vai travando. E se a gente não se dispor de realmente fazer um tratamento aqui, não vai. E é por isso que no meu canal eu tava. A ideia é falar de educação financeira. Só que a educação financeira vem primeiro de uma educação emocional, não tem como, vem de uma educação emocional, porque, por exemplo, até falei, os seus pais te ensinaram a guardar dinheiro, te ensinaram a investir. O meu pai me ensinou a pegar fiado no tiozinho, foi o que ele me ensinou, né? uau. Então, e foi consequência. Quando eu comecei a trabalhar, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Fazer dívida, sujar meu nome. Aí a minha avó limpou para mim, só que aí depois quando eu fui empreender, o que eu fiz? Fiz dívida. Era a mesma coisa, só que a gente tem que romper, a gente tem que cortar. E esse cortar é justamente com educação, sabe? Por isso que eu gosto muito de fazer. Tem pessoas que não acreditam, né? Falam assim, que coach só quer pegar dinheiro das pessoas, que isso aqui, mas para mim funcionou super bem, porque te dá um insight. O cara fala uma coisa, você, putz, é isso, cara, e você muda a sua vida completamente. E, lógico, eu também passei por terapia, né? Porque foi preciso, foi necessário, e é o que você falou. Eu não tinha... A minha vida era para ser o quê? No máximo, morar ali na favelinha, entendeu? Ter 10 filhos, Sensacional. depender do Bolsa Família, mas eu falei, não quero isso.
E aí foi quando eu comecei a estudar, eu também participei de religião, né? E comecei a me tratar. E hoje estou aqui, transbordando, abundando e bora pra cima. É isso, excelente. Por isso que eu falei, a palavra é improvável, improvável, sabe? Como você estava falando, você decidiu estudar e tem a parte da sua busca por autoconhecimento. E aí eu acho que dentro do autoconhecimento cabe a busca pela espiritualidade, né? Sim, Você fazer as importante. terapias, você e tentar se conectar com a fonte de uma maneira melhor, né? Isso é fundamental, é claro, no processo de todos nós, é uma coisa, é uma construção de todos os dias, isso não acaba. E só que isso não tem a ver com a educação formal em si, né? Eu Uhum. acho que o bichinho da educação, ele pica a gente em algum momento da vida, e quando a gente está num ciclo muito vicioso, alguma coisa a gente sabe que tá errado. Parece que liga uma luzinha e você fala, meu, peraí, eu não tô aprendendo nada, eu tô numa constante que tem alguma coisa errada, sempre dá para exponencializar de alguma maneira, né? E aí você decidiu estudar educação financeira. Isso, além de mudar a sua vida, eu tenho certeza que também, através da educação, vai mudar a vida de muita gente. De É porque verdade. Eu acredito muito nisso. É porque a gente sabe que outras pessoas também passam por isso, né? E falando em espiritualidade, quando eu tinha 15 anos, eu me batizei, né, na congregação cristã. Hoje eu não sou mais de lá, mas ainda continuo Que sendo cristã. coincidência, então. Você é de lá? Sim, sim. Ah, que legal. Então, hoje eu não sou mais de lá, mas ainda continuo sendo cristã, porém ali me salvou. Sabe quando você agarra em Deus e fala assim, não, isso não vai mais me acontecer, né? A violência que meu pai fazia comigo, eu falei assim, não, é um basta. Só que aí quando eu fiz ali meus 18, 19 anos, infelizmente eu saí, fui pro mundão, né? Que nem falam. E aí eu comecei a lidar com vícios, comecei a fumar, comecei a beber, comecei a entrar no fundo do poço, no fundo do poço, no fundo do poço, no fundo do poço. Aí eu falei assim, ninguém queria mais me contratar, não conseguia mais trabalhar, e realmente eu estava entre dois lados, que foi um momento que um cara pegou e falou assim, olha, tem como você sustentar seu vício, você pode ser prostituta. Aí, no mesmo momento, é sério, no mesmo dia, uma outra pessoa pegou e falou assim, ó, eu tenho um emprego para te dar. Aí a minha mãe falou assim, você precisa fazer terapia. E um amigo meu me surgiu, né, religião. Eu tinha literalmente dois caminhos. Aí eu fui pelo caminho mais difícil, que foi me curar, só que na realidade é o caminho mais fácil, né, que assim, um caminho para dentro de nós, é para dentro, de Sim. autoconhecimento, de você se superar, de sair do vício, é um desafio sair do vício, um desafio mesmo. Mas eu consegui, estou aqui, não tenho vício nenhum. Meu máximo de vício é ler livros, fazer palestras, Eu sou treinamentos de viciada em coach. falar. O meu vício é falar. Eu amo falar. É isso. A minha mãe me fala, mas você só compra curso? Eu falei, mãe, mas é importante para o desenvolvimento, né? Sim. E hoje estamos aqui, né? Depois do curso a gente começa a transbordar, a falar e também ajudar outras pessoas que têm a mesma história. Com certeza, eu tô chocada que a gente realmente tem histórias muito parecidas. A gente se conheceu hoje, eu e a Aline, a gente não teve muita conversa prévia, foi uma coisa bem superficial. E assim, gente, você pode trabalhar com o que quiser, você pode ser coach, educador financeiro, você pode trabalhar como treinador físico, enfim, sempre vai voltar para o mesmo ponto, motivação. As pessoas a qual você está se colocando a serviço, o que mexe na motivação delas? Então, assim, é meio que uma maquiagem para a gente levar a mensagem que a gente carrega dentro de nós. Então, não importa qual vai ser o envelope da mensagem, a mensagem sempre volta para o reino. Então, assim, Exatamente. se você é top das galáxias em educação financeira, não, eu sou sensacional, assim. Mas você não tem motivação, você não sabe por que você está fazendo o que você está fazendo. Vai chegar em algum lugar? Eu não acredito que vai. E você me contou da sua experiência que você chegou, então, no momento da sua história que tinha uma bifurcação, né? Tinha essa bifurcação. E aí eu fui para o caminho de me encontrar, né? A gente se Eu, perde, mas se sim, eu acredito que todos os dias da nossa vida a gente lida com dois caminhos. Todo dia, a hora que a gente acorda. escolhas, né? São Todo dia. escolhas. Sim. Toda... Ou a gente abre os olhos, escolhe agradecer, ou, putz, meu, não tô nessa vibe ainda. Levanta, você já tem sua programação mental. O que eu vou fazer para dar uma acalmada no meu cérebro e depois mostrar para ele quem manda, que é a minha alma, né?
E o que a nossa alma deseja não é ficar deitado na cama, procrastinando, não é ficar lá reclamando, não é isso, esse não é o propósito, né? E falando em propósito, o Pablo Marçal ele falou uma coisa, né, numa palestra dele, que foi a primeira palestra que eu vi, e me tocou muito, que ele falou assim, que o seu propósito, como é que ele fala? O seu propósito tem a ver com o seu passado, né? Aí eu falei assim... Ele fala assim que o nosso maior bloqueio tem intimidade com o nosso propósito de vida. Exatamente. E aí ele fez, eu não sei se vocês participaram dessa palestra, que ele liga o ponto e faz o símbolo do infinito, que aí você liga os pontos e esse ponto tá ligado com o seu passado. Aí eu falei, putz, é isso. Aí eu falei assim, vou abrir um outro Instagram e bora pra cima, porque realmente eu sei que tem pessoas que vão se conectar, que vai se ligar também com a minha história, e tem a ver justamente com esse passado, com essa história que me fez chegar até aqui, entendeu? Incrível, incrível. Sua história é incrível, de verdade. Eu tiro o chapéu, assim, a tiara, no caso, para você, porque são pessoas assim, são histórias assim, igual a sua, que inspiram a gente, sabe? Eu sei quais são as minhas dores e eu carrego elas comigo. Às vezes eu olho para elas, hoje, graças a Deus, de uma forma boa, e só que às vezes eu entro em contato com histórias igual a sua. E eu falo, poxa, o que ela passou eu não passei. E isso me toca. Porque eu não sei como é passar o que você passou. Mas hoje eu vejo onde você chegou. Entendeu? Sim. E aí eu fico, caramba, essa menina é muito forte. E aí, pensa comigo quantas pessoas que têm histórias magníficas. Várias delas eu conheci através dessa mentoria e me contaram no WhatsApp. E são essas âncoras dessas coisas que cada um viveu, que faz um levante de uma rede de pessoas que precisam, querem e vão ser mais fortes a cada dia, né? Exatamente, eu concordo. Eu super acho que cada um tem dois caminhos, ou se vitimizar, que eu já fiz muito, mas trabalhei para isso, ou passar por cima e bora se trabalhar e ter coragem de, principalmente, de enfrentar esse passado. E dói, no começo dói muito, só que depois, conforme você vai trabalhando isso, você vai enfrentando e encarando, quando você olha não te dói mais, é só uma história. Mas não tem mais o emocional ali para você ficar chorando, você ficar se lamentando, ai meu Deus, aconteceu comigo. Não, aconteceu comigo e ainda bem que me fez mais forte, me fez eu chegar até aqui e vambora. É isso. Como aí, diz, bora uma analogia que eu vou levar para sempre na minha vida é que nosso passado é uma biblioteca. Tem vários Sim. livros lá. Tem histórias lindas, histórias da Disney, de princesa da Disney. Já tem os contos meio macabros, né? Que você fala, meu Deus, não quero mais ler isso aqui não, porque foi feio o negócio. E tem de tudo nessa biblioteca. Eu posso escolher ir lá e ler, e assim como eu posso sair desse lugar e voltar para o presente. Se eu escolher ficar lá, mesmo seja revivendo algo bom ou algo ruim, isso vai me travar. Exatamente. Agora, se eu escolho estar aqui, ia falar para explicar isso agora, Renan, arrasou, Renan. Se eu escolho viver o hoje, o agora, é a única coisa que eu vou fazer de bom. Porque nem no passado, nem no futuro tem nada construtivo. É só hoje. Exatamente. Não é isso? A Fabiana, ela comentou uma coisa que se você tá com medo, vai com medo mesmo, né? E falando nessas coisas de travas, a gente vai se trabalhando a cada dia, que você tá falando, é o hoje. E uma das últimas travas que eu tô até superando é a que está falando na internet. Era uma coisa que eu falo, nossa! Muito bom, arrasou! Eu fico feliz de ser essa ponte. Eu tenho certeza que as próximas lives, você que vai estar convidando a galera. Espero que sim. E era uma coisa engraçada, porque eu sempre tive facilidade de falar em público, mas assim, a galera tinha que já estar lá, né? Tinha que estar lá. Mas essa coisa de vir chamar e falar no meu próprio Instagram, sem saber se pessoas vão ver ou não vão ver, eu tinha essa limitação, essa dificuldade. Destravei quase agora há pouco com o Pablo Marçal. Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou falar, não tô nem aí. A Elis acabou de falar, e continua porque é maravilhoso te ouvir. Elis, quando eu só lancei a ideia, falei, vamos fazer uma live agora, gata. Não importa se vai ter uma pessoa, se vai ter 0 pessoas, a gente vai abrir essa boca e vai falar sim. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no perfil dela. A hora que eu comecei a ouvir o Reels que ela gravou da história dela, eu falei, não é possível um trem desse aqui, que ela não tá falando. Porque assim, é muito bom. Só de ouvir aquela história, eu já falei, cara, isso daqui vai tocar muitas vidas.
Então, assim, a gente tem que falar. Eu, de verdade, quando eu comecei o SPR, o meu maior bloqueio era a necessidade de aprovação. Uma historinha que eu ficava repetindo para mim mesma, sem perceber que era isso que estava me travando de chegar onde eu quero, é a história de que eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Tem tanta gente aí. Nossa, olha quanta gente legal aqui que eu tô rodando aqui, ó, na minha timeline. Olha, fulano sabe isso, o outro sabe de cabelo, o outro sabe de educação financeira, o outro é fitness. E eu ficava repetindo para mim, eu não tenho nada para dar para ninguém. Pra que que eu vou abrir a minha boca? Pra que que eu vou me expor aqui na frente da câmera pra ficar me olhando só? E aí isso era uma história que eu contava pra mim e que é verdade? Não é verdade. Porque por mais que pode ser que eu não tenha todo o repertório que outra pessoa que tá me ouvindo tem, as minhas histórias são só minhas. E se Sim. eu não abrir a minha boca e contar as minhas histórias, ninguém nunca vai conhecer. E eu vou passar dessa vida como alguém que não deixou nada pra ninguém. Eu acredito que isso não é o que nenhum de nós quer aqui, Mas são certo? histórias assim que vai conectar, né? Não importa a história, sempre conecta alguém, né? Comentarei, eu não sei quem foi que comentou, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Que o SPR mudou a todos nós, e é verdade. Ai, não. Uma das chaves que mais assim mexeu comigo foi visão progressiva. Nossa, quando ele falou Sim. lá, sabe, tipo, da visão progressiva para você ir, vai, sabe? Tem um planejamento, lógico, você planeja. Só que foi isso que eu falei, vou fazer. Foi o start, e realmente. Aí eu comecei no Instagram, vamos ver. Acho que faz o quê? 2 semanas, um pouco menos. Sim. É, a visão progressiva para mim foi muito forte também. Eu lembro que quando a gente estava estudando o que é a visão progressiva, um dos exemplos que foi dado foi, além do projetor, que é como se fosse um farol que você coloca na sua testa, assim, que amplia os horizontes, foi também o seguinte, que aquilo desceu no meu coração como se fosse assim um chip instalado, sabe? É, ele falou assim que se Deus já colocou a visão no seu coração, por que que você não está dando importância para isso? Se você já viu, se a sua mente, se já passou na sua mente, por que que seu corpo não foi ainda? Sabe? E depois dessa chave, foi aquele dia que eu fechei a porta do meu quarto e fui orar e falei, meu, ali o mundo caiu, ali já era, sabe? Tipo assim, se o Senhor colocou isso na minha mente e se eu tô sentindo agora no meu coração, o que que falta pra eu ir de fato, sabe? Porque a visão progressiva é isso, é você não ficar, não desligar o farol ou virar ele para baixo assim, ó, como se estivesse pro chão. Não, é para frente e vai, sabe? Para mim também foi um divisor de água sensacional, Aline. Exatamente. E falando nisso, né, dessa projeção, o que eu mais sentia, foi por isso que eu escolhi esse tema, né, de educação financeira. Eu poderia falar sobre comportamento também, né? Só que eu queria falar justamente da educação financeira, por quê? Além da escassez, né, extrema que eu passei, é o que o dinheiro gera na falta dele. Por exemplo, brigas. Nossa, muita briga, né? O papai e mamãe começavam a brigar, e porque tá faltando aquilo, e porque tá faltando aquilo outro, e porque você não consegue aquilo, era briga, desemprego, sabe? Tipo, o Sim, que trazia do emocional era isso, era tristeza, preocupação, raiva, nervosismo, ansiedade. Traz um monte de coisas ali que tá assim, sabe, que você pira. Se você pensar bem, você pira. E quando eu descobri que quando você tem as suas finanças organizadas, não é nem ser endinheirado, as suas finanças organizadas, você faz assim, ó, sim. sabe? Você respira, então isso te dá uma tranquilidade. E aí foi quando eu comecei, né? Quero muito, tipo, prosperar cada vez mais, crescer, ser endinheirada também. É por isso que eu quero Sim, fazer o pior ano, né, da sua vida. Tô lá, tô dentro. sim. E por causa disso, porque eu sei que hoje eu entendo que o dinheiro não é mal, que tem muitas crenças limitantes, né? Ah, porque é mais fácil o carneiro não, como é que é? O cavalo, o camelo, passar no buraco da agulha do que um rico. Essas coisas todas, sabe? Ah, o dinheiro é sujo. E isso tudo tá na nossa cabeça. Só que se você for ver bem a realidade, a maioria, por exemplo, dos divórcios é falta de dinheiro, das brigas é Sim. falta de dinheiro, das preocupações é falta de dinheiro, depressão é falta de dinheiro. Pode olhar. Tudo isso que é ruim está ligado à falta do dinheiro. E quando você coloca o dinheiro, você fica em paz, você tem tranquilidade, você respira, você dá uma Ou boa vida para não, sua né? família. Ou não, né? Então, mas aí depende da pessoa. Era o que eu falava também.
né? Sim, Depende da pessoa. Por exemplo, uma pessoa boa, o dinheiro, o que que ele faz? Ele potencializa quem você é. É só isso que ele faz. Então, se você é sim. uma pessoa que é ladrão, com dinheiro você vai roubar mais. Se você é uma pessoa boa e que ajuda pessoas, você vai ajudar mais. Então, é uma questão do que a gente estava falando aqui, com um propósito de autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe que o dinheiro na sua mão é bom. Mas agora, se você é uma pessoa que não é honesta, sabe, aí o dinheiro não é bom. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é só uma energia que vai nos potencializar. Simples assim. Aí, quando eu entendi isso, aconteceu justamente o que o Paulo Marçal fala. Putz, sabe? E quem sou eu nisso tudo? Eu posso ajudar Sim. pessoas, sabe? Eu posso transbordar. Aí, essa que foi a questão. Então, a gente tem muita, muita crença limitante com o dinheiro. É muito impressionante. E é por isso que eu escolhi esse tema de transbordar através da educação financeira e também fazendo o quê? Mudando aqui o coração, o emocional e essas crenças, tudo doido, que é só por isso. Sim. Que a gente Eu não evolui acredito que mais, sabe? toda profissão tem um pontinho de um coach, de um treinador, de um psicólogo, né? Porque não é a falta do dinheiro que vai trazer a briga, ou a falta do dinheiro em si, ou o dinheiro em si que vai te deixar depressivo, ou não, ou ansioso, mas é a crença que você carrega em relação a ele, né? Então tudo Exatamente. começa no mindset, total. Mas vamos falar de dinheiro, então. A pessoa que quer investir. Putz, não, agora tá tudo certo, eu quero investir. O que que eu faço? Se eu tô no meu limite, que eu acredito que se não tá no negativo, tá pelo menos no limite. Essa é a maioria da realidade de muita gente, né? Primeira coisa, fazer a segunda fonte de renda. Porque a maioria das pessoas que está no limite, ela depende de uma renda só. Principalmente se for CLT. O CLT, ele tem a felicidade uma vez só no mês, que é o dia do salário, né? E tem Sim. uma coisa que o Roberto Navarro fala, que eu acho muito interessante, que você fica pobre ou rico diariamente. Por exemplo, hoje eu ganhei R$ 100, estou mais rico. Amanhã eu gastei R$ 50, estou mais pobre. Mas amanhã eu vendi alguma coisa, fiz R$ 200, estou mais rico. Só que uma pessoa que é CLT, ela fica mais rica um dia só no mês. Apenas isso. E o resto dos dias ela fica mais pobre. Então, acontece justamente isso, fica no limite, fica no cheque especial, começa a ficar fazendo uma bola de neve com cartão de crédito, e fica aquela desespero, aquela loucura. Quando você faz Sim. a segunda renda, além de te ajudar, né, te desafogar, você consegue, através dessa segunda renda, criar a renda passiva, que é o objetivo, né, de a gente conseguir aí, pelo menos, ganhar juros compostos e ter a independência financeira. E quais que são as principais formas de gerar renda passiva, Aline? Tem algumas formas. Vendas direta. Eu gosto muito do marketing multinível. Tem algumas pessoas que têm preconceito, mas eu gosto muito. Acho que vocês conhecem, né? Mary Kay, Rinodê, Sim. Amway. Eu mesmo vendo produtos da Amway. Gente, múltiplas fontes de Do renda. quê? Da Amway? Amway. Arrasou. Tem bastante coisa, né? Sim, múltiplas E fontes de se a renda. Então é pessoa importante. falar, se a pessoa falar, ah, não gosto de vender, que a gente ouve bastante, né? Apesar de que a pessoa se vende todos os dias. Eu tô aqui, eu tô vendendo a minha imagem, por exemplo. Eu tô vendendo, sei lá, as minhas palavras, a minha voz, a minha energia. Mas tem muita gente que ainda não virou a chave da venda e da compra, né? Ah, eu não gosto. O que que eu faço, Aline, se eu não quero vender nada? Não faz, cara. É morte. Hoje a É palestra do morte, Paulo não Marçal vai ser faz isso. nada. Vai Mano, dessa pra uma tudo é melhor. venda. Tudo é venda. Entendeu? Tudo é venda, não Arrasou. adianta. Não adianta. A gente não vai pra frente, não tem como. Sabe? Meu, Sim. até mesmo para você ser CLT, você precisa vender. Você vai vender a sua imagem. Ó, eu posso trabalhar aqui para você. É uma venda. E o seu tempo, né? E o tempo? Só que é uma na minha opinião, uma das piores vendas que tem. Entendeu? Eu tinha trava Na com a verdade, é venda. a pior, né? Porque o tempo é tudo que a gente tem na Exatamente. vida, né? Eu tinha muita trava com a venda, eu tinha bastante, tipo, aquele medo, né? É a questão da aprovação. É trabalhar isso. Se necessário, para uma terapia, fazer o curso do Pablo Marçal, porque é algo que tem que destravar, não tem como. Ou vende ou morre. Ó, eu acredito, por exemplo, né, essa questão de falar na internet. Eu sempre vendi, só que a minha venda era assim, eu mostrava o meu produto, e aí a pessoa via, aí sabe um que vai falando pro outro, sabe, venda boca a boca que fala, né?
E aí Sim. eu consegui desenvolver, fui indo, foi indo. Só que se eu tivesse realmente fazer a venda que é mais ativa, de oferecer os meus produtos, de estar na internet, de fazer um lançamento, que nem eu dou aula, só que minha aula é presencial lá na escola, toda terça-feira. Tudo bem, eu somei lá, mas se eu tivesse realmente feito um lançamento, hoje eu poderia estar em outro patamar. E não era questão de conhecimento, era questão o quê? De medo, questão de trava, questão, o que as pessoas vão pensar de mim, questão, Sim. sabe, de situações a qual a gente quer aprovação e a gente acaba ficando para trás, nos frustrando mesmo. Então, Muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Isso é tão exatamente, quem tem nossa, medo de vender, quem tem medo de vender, vai atrás de destravar, que é muito importante. Porque senão não vai prosperar, simples assim. Todos os negócios geram em torno de venda. Se não tem venda, não tem negócio. sim. Vou falar uma coisa e depois a gente vai responder a pergunta do Renan. Não foi uma pergunta, foi um pedido, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte: o meu bloqueio principal também era, e eu ainda trabalho nele todos os dias, a necessidade de aprovação. E uma coisa que me marcou bastante é pensar que se eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um teste, seja de um negócio, seja qualquer coisa mesmo, quem vai falar de mim? Se falar, nunca é porque está na minha frente. Porque quem está no próximo nível, está acima de mim ou está à minha frente, não vai virar para trás e falar: nossa, o que a Laís está fazendo? Peraí. Não, não vai. Se falar, é porque não chegou onde eu tô. Então, por que eu vou me travar por causa dessas pessoas, né? Não faz o menor sentido. Por isso que a gente está aqui. E assim, a questão de aprovação também tem muita ligação com os pais, né? Eu mesma, eu sei que eu queria aprovação de mamãe e de papai, principalmente por tudo que passou, por tudo que eu passei. Então, às vezes a gente precisa realmente de terapia, porque precisa saber elaborar mãe e pai dentro dos nossos corações. Se a gente não elaborar, infelizmente, a gente já continua sendo travado. Dá para ir às vezes na marra? Dá, mas nem sempre é assim, entendeu? Sim. Então, o Renan pediu para a gente falar sobre renda passiva com ações. Tu tem alguma coisa para compartilhar com a gente nesse sentido? Olha, ações é um investimento razoavelmente arriscado. Depende da ação que você vai, né, comprar. O que eu aconselho? Quer fazer investimento com ações? Faz. Mas compre de empresas que têm um caminho aí de segurança. Por exemplo, um Banco Itaú da vida. Para um Banco Itaú da vida quebrar, precisa de muita coisa. Longe. Entendeu? Sim. Então, investe em empresas seguras. O legal por exemplo, mais voltado para saneamento, a questão de luz, bancos, aí é legal. Mas se é aventureiro, por exemplo, empresas que estão começando agora, tem empresas que dá certo, mas tem empresas que não. Por exemplo, a Oi mesmo, quem comprou Oi, infelizmente ficou no prejuízo e está até hoje, né? Mas... Empresas de tecnologia, você acha que não é uma boa, então? Depende da empresa. A Apple você pode investir. Sim. Entendi. Entendeu? Que legal. A questão é empresas sólidas. É porque tem algumas pessoas que a empresa acabou de se iniciar e a pessoa investe, né? Ela acabou de entrar na bolsa de valores. Às vezes sai, entra, acontece isso. Aí a pessoa investe. O risco da empresa não dar certo é alto, é isso que eu tô falando, entendeu? Investe em empresas sólidas, que para quebrar precisa, sei lá, de uma catástrofe muito forte. Se você investir em empresas sólidas e que dá bons investimentos, um bom retorno, aí é legal, é positivo. Um Bradesco, estou falando aqui do Brasil, né? Entendeu? Sim. E você é day trade também, não é? Que legal. Fala um pouquinho para nós. Bom, o day trade de todos eles é o mais arriscado. Para quem quiser iniciar, precisa estudar bastante e principalmente trabalhar o emocional. Por quê? Quando você vai fazer, na hora que você tá ali, você tem que tomar uma decisão assim, ó, em 1 minuto. O gráfico tá ali, ó. Você fica estudando o gráfico, tá ali. Você tem que tomar uma decisão. Sim. E essa decisão está relacionada com quem você é. Por exemplo, se eu sou uma pessoa viciada em jogo, cara, nem entra. Nem entra. Porque o negócio vai ser jogatina para você. Vai ser vício. Não funciona, não rola. A não ser que você tratar o seu vício.
Ah, eu sou uma pessoa muito, tipo, estourada, uma pessoa muito ansiosa. O que acontece? Na hora do gráfico, você tomar a decisão, você entra antes da hora. Vai perder dinheiro? Se você é uma pessoa que tem medo, sabe? Que fica ali e tal, você vai deixar de entrar, você vai perder a entrada. Então, o seu equilíbrio emocional tem que estar ali. Você tem que Tinindo. ser. Você tem que ter uma autodisciplina, assim, bastante forte, sabe? Tem que ser o Fórmula 1 ali da corrida. Esse é o segredo do Legal. day trade. Então, você tem que ter três coisas: a estratégia, a questão da disciplina, certo? Que é a questão emocional, tudo isso, e proteção. O que eu quero dizer com proteção? Você tem que ter um limite, você tem que saber quando parar, você tem que saber quando realmente entrar, quando iniciar. Precisa de segurança nisso tudo. Porque senão, por exemplo, todos os professores falam assim que é legal você fazer de 3 a 5 operações por dia. Só que tem gente que faz 10, tem gente que faz 10. 20, Não sabe a hora 50. de parar, né? Não, você entendeu? Aí que é o gerenciamento de risco. Aí entra o gerenciamento de risco. Você tem que literalmente gerenciar. Se você não gerenciar e ter a disciplina de seguir a risca, você perde dinheiro. Então, o day trade está muito ligado com o seu emocional. Muito. Agora, quando você vai comprar uma ação, chama que é o position, né? Você fica posicionado para receber os dividendos. Você só compra a ação de preferência quando ela estiver em baixa, uma empresa sólida, e aí você vai recebendo dividendos. Você faz um acompanhado. O acompanhamento é mais de eu saber como está a empresa. E não muito... Tem sim análise de gráfico, só que não tanta análise de gráfico. Você tem que entender mais a empresa em si, como que ela é, como que ela está, às vezes E o entrar, como é que está o cenário, balanço. né? Isso, o cenário. Mas o day trade não, é leitura de gráfico praticamente puro. Você tem que tomar uma decisão ali. E aqui, ó, é um trabalho. É mais assim, visto como trabalho do que como investimento. Porque investimento você coloca e deixa lá. O trabalho não, você tem que ficar ali, ó, olhando. 3 horas no máximo tá bom. Não é legal passar de 3 horas. E é Sim. disciplina. É disciplina. É Fórmula 1, sabe? Tem que ter realmente Que aí legal. uma rotina, né, de disciplina e uma rotina onde isso vai, refletir no trade e você ter boas decisões. Sabe o que eu fico pensando? Isso tá muito em alta, tem muita gente que quer aprender e eu particularmente nunca peguei pra estudar assim, não, vou fazer isso. Não. Já pensei em renda passiva, mas aí uma coisa, eu tenho um perfil super, como que fala quando você é conservador. Eu tenho um perfil super conservador, então não é uma coisa que é pra mim. Mas eu sei que tem muita gente que procura. E eu nunca vi assim nenhum anúncio de algum e-book, de alguma mentoria, onde fala justamente dessa programação emocional e mental e a questão dos hábitos, da rotina, para poder trabalhar com esse tipo de coisa, né? Eu conheço uma pessoa, né, Barão Trade, se vocês quiserem pesquisar, ele só fala de Barão comportamento, Trade. só de emocional. Ele é uma pessoa incrível, Que já fui legal. mentorada dele. O Barão eu super indico. Já Mas tá ele fala só de anotado comportamento. aqui. Ele não ensina a operar, ele não ensina a fazer o day trade, é só comportamento. Mas se vocês quiserem também saber aprender day trade, eu também tenho um monte de gente para indicar. Porque quando Arrasou. a gente está Quem calma, está a gente interessado, fala precisa, aí, né? indica. Aí a Aline já vai soltar aqui as referências. Quem Porque sabe é eu muito começo sobre a isso, ensinar sabe? também, né? Com certeza! Mas eu acho que é bem legal porque é sobre isso, assim, ó. A gente está aqui, estamos conectados e quem quer vai pegar com você, porque você já tem a instrução, né? Sim, Dessa importância da gente estar aqui falando. E enquanto você ainda não lançou a sua, o Renan tá falando, indica o tio Ruli, Gabriel Navarro pra galera. Eu não conheço essa galera, já tô anotando tudo aqui porque eu vou seguir. E conhecimento nunca é demais, né? é verdade. Indica Que tio. legal, Aline. Que legal. Quem Eu, que é esse aí? eu não conheço, mas eu conheço, eu aprendi com o Edu. Eu fiz vários, gente. Eu fiz com o Hélito, que ele é o Hélito, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Depois eu passo, se vocês quiserem, me pede o link dele e vocês vão entender. Eu trabalhava numa gráfica e ele era vendedor de cartão de visita, de panfleto, essas coisas. Bichinho, magrinho, coitado. Pobrezinho. Aí ele começou nessa área, que nem eu falei pra vocês. É estudo, é disciplina, tem que estudar.
tem aí que pelo menos de 2 a 5 anos de estudo. Tem que estudar, day trade tem que estudar. E aí o que acontece? Tem gente que tem um certo precoce, começa a dar certo aí com 6 meses, 1 ano, mas você tem que como que eu posso falar? Aceitar o seu processo. Cada um tem um processo diferente. E ele começou nesse negócio de day trade, velho, é sério, ele tá milionário, tá morando lá em Alphaville, e ó, negão, viu? Negão. Ai, Eu falo sim. assim, tipo assim, não é questão de preconceito, mas quantos negros você conhece que moram lá em Alphaville, tá? Então, né, São os tem aí improváveis, né? Aquela galera que fala até, motivando alma, até. É aquela galera que eu chamo de improvável, né? Que no fundo todo mundo é Exatamente. improvável, porque cada um Exatamente. sabe a dor, a perseguição que carrega, né? Mas não que o fato dele ser negro vá de fato influenciar ou não, mas as dores que ele carrega e que ele passou, ele sabe o quanto foi relevante para chegar onde ele está ou não, né? Exatamente. Alguém falou aqui, ó, Leal de Oliveira Fernando. Fernando falou: livros de mindset são excelentes. Olha, eu falei agora há pouco que conhecimento nunca é demais, mas conhecimento é demais sim. Se eu não quero ser day trade, eu não vou ficar 5 horas no YouTube vendo vídeo sobre isso. Eu posso até seguir o Barão, né? Trade, o Gabriel Navarro, mas eu não vou consumir isso pra caramba, porque isso vai ficar como gordura no meu cérebro, uma teoria que não vai valer de nada, e eu vou estar perdendo meu tempo, minha energia fazendo aquilo, certo? Então aqui o Fernando falou que gosta de livros de mindset. Eu particularmente, quando é tipo Augusto Cury ou algum livro, sei lá, deixa eu pensar. É, Pense em Enriqueça. Eu pego e eu vou assim, ó, tá, só para pegar. Eu leio algumas páginas, eu li metade da página, já não é uma coisa que eu falo, "Ah, caramba, eu vou lá, pulo mais umas 5 e eu vou procurando o que de fato vai me prender, que vai me trazer. Porque, e ainda mais agora, depois dessa história, dessa mentoria do Pablo, tipo assim, eu não vou mais perder tanto tempo só consumindo, sabe? Porque eu tô dando valor na prática, como é importante a gente ir fazer. Não importa se você não tá pronto, sabe? Ai, mas eu não sei. Vai sem saber, só começa. No caminho, você vai dar um jeito, você vai se virar, você vai encontrar com gente que sabe, vai pegar a instrução certa, vai se virar e vai crescer. Agora, também assim, claro que tudo é um. Se você vai colocar dinheiro no negócio, não dá para simplesmente pisar no acelerador e sair adoidado, porque o preju vem, né? No meu caso, né, que nem ele estava falando de day trade, eu consumi demais. E assim, não foi só do Hélio. O primeiro que eu fiz foi aí através do Marquinho, aí eu também fiz com o Edu. Tive uma mentoria agora que tinham 3, que foi o Bruno, que através do Bruno que eu conheci o Paulo Marçal, a Tati e o Caleb. Então, assim, eu passei por vários para conseguir chegar também aonde eu estou agora, né? Mas o conhecimento só é válido se realmente é algo que você quer muito. Aí sim, nunca é demais. Porém, né, conhecer, por exemplo, eu vou aprender coisas de medicina. Não tem muito a ver comigo, a não ser que eu realmente queira cuidar da minha saúde, mas não é algo que eu vou me aprofundar, né? Então, é Sim. diferente. Aline, o que você tá achando dessa primeira live? Agora vamos fazer uma pergunta séria aqui. E aí? Ah, Como tá sendo? tô achando sensacional. Vocês estão gostando? Porque assim, eu pensei que não havia ninguém, ó, tem 10 pessoas, a primeira tá bom, né? Arrasou! Seus seguidores super engajados. Sensacional, gente. É isso aí. É muito Nem é tão legal, gente. difícil, né? Fala a verdade. Não, até que não é, verdade. Mas Eu até antes agora de tô mais apertar o botão, contraída. parece que a gente tá. Parece que a gente vai desmaiar, né? Parece que a gente fala, nossa, é agora. O corpo já até pede pra sair. No começo eu tava assim, né? Meio que suando, agora não tô nem mais aí. Ó, o Renan, já quero fazer uma live com a Aline. Bora, Arrasou, já Renan. podem marcar, faz a arte aí. A Aline é fera nas artes, hein? O perfil dela é lindo. Quem não viu, clica aí, vai ver ainda e Melhorando, né? segue ela. Tô melhorando aos pouquinhos, né? Visão progressiva. A gente começa e o farol vai iluminando, Sim. né? A Eu gente vai tenho só melhorando mais aos uma poucos. última pergunta para te fazer. Agora já daqui a pouco é 10 para 6, vai fazer 1 hora, já que a gente está falando aqui. A minha Nossa, pergunta nem é: você acha parece. que, nem parece, né? Você acha que existe talento para desenhar ou para fazer gestão financeira? Não, de jeito nenhum. O que tem que ter é gostar.
né? Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, mas se você gosta, o desenho, ele é técnica. O desenho, ele é matemático, para você ter uma ideia. Você desenha através de medidas. Então, de maneira alguma, se você gosta, você vai. E a questão da educação financeira, você perguntou, né? Não tem que ter Sim. talento, você tem que ter, tem que fazer. Se você não fazer, você vai ser escravo a vida inteira. Essa é a verdade. Tem que É, a empreender, tem que a fazer minha pergunta investimento. foi assim, ó, pega as duas coisas que você passou pra mim, que você é referência, e tem muita gente, a gente quando tá olhando de fora, fala, ah, não, mas a Aline, ela trabalhou com design gráfico porque ela tem talento de desenho. Ah, não, ela tá trabalhando no mercado financeiro porque ela tem alguma coisa, um dom, algo extraordinário, e não é verdade, né? Não. E assim, aliás, a minha mãe estava até falando, né, hoje, e aí me deu um insight de um vídeo que eu vou fazer, mas eu vou dar um spoiler, eu vou falar aqui agora, né? Gente, eu sou artista. Pense numa pessoa que não gosta de matemática. E tô investindo, cara. Tipo assim, você não precisa saber de investimento, de matemática, você não precisa saber eu sou economista, ultra mega, não precisa. Para educação financeira, uma coisa básica que você precisa para a sua vida, não precisa. Meu, é sério. Você já viu artista que ama matemática? É, realmente são dois polos, né? Arrasou. Entendeu? Sensacional. Então, para mim, a educação financeira é uma arte, entendeu? Cada um enxerga de uma forma. Eu sou péssima com matemática, eu sou ruim. Só que é possível fazer, porque de fato é muito fácil. É só você entender a queda do negócio para quem quer ações. Você entende quando está em baixa, compra em baixa e vende alta, para quem quer fazer um swing trade, por exemplo. Ou compra e fica posicionado, recebendo dividendos. Ou faz um CDI, um LCI, LCA e recebe juros compostos, ponto. É, E tipo, a aquela coisa, né? galera que não Anotar entende tá assim, ó, gastos. realmente. É, concordo. É só apertar um botão ali, sabe? E outra coisa, né? Controlar gastos, fazer uma planilha de que é comportamento, isso é comportamento, entendeu? Não tem nada demais. Só isso. Mas tem que ter um cuidado nesse tal desse controle, né? Porque não seja a pessoa que controla o cafezinho, a balinha, sabe? Porque isso não vai, isso só vai reforçar a escassez. Concorda comigo? Sim, eu concordo. A questão dos gastos é mais para você ter ali uma, como posso dizer, não é nem administração, não é nem controle em si, né? Até a balinha, o cafezinho, isso a gente chama de gastos fantasmas. O controle que você Isso. tem que ter é saber o quanto que eu sou. Olha só, deixa eu contar uma história para vocês que eu descobri. Eu fui fazer isso, né? Eu comecei a fazer os controles na época, eu estava ainda trabalhando, CLT, e eu descobri que eu gastava R$ 400 de sorvete. Você não tá entendendo? 400 Meu Deus. reais. É sério. Quando você vai e faz investimento de R$ 400 por 20 anos, o resultado é outro, é estrondoso. Tá entendendo? Então, meu, Sim. como que eu fiquei sabendo disso? Anotando. Então, é importante anotar, mas não assim para você ficar ali bitolado. Não, é mais uma questão administrativa mesmo e saber para onde está indo o seu dinheiro. Entendeu? Isso daí. Então, gente, obrigada a vocês que ficaram aqui, que ouviram a Aline compartilhar um pouquinho do que ela faz. Vamos ficar de olho. Quem não seguiu ela, segue, tá? E eu espero que você faça mais lives. Pode ter certeza que eu vou estar ali, uma telespectadora fiel. E estou aguardando o seu curso sair. Tamo junto. E eu quero aprender com você bastante ainda, tá? Legal, Laís. Obrigada, viu? Obrigada por esse Valeu. convite, né, fazer essa live. Foi, assim, algo incrível que eu precisava realmente destravar isso daí. Bora pra cima. Valeu mesmo, viu? Foi muito Que gratificante. bom. Fique com Deus. Você Um também. excelente final de dia para você, tá bom? Beijo, Obrigada por você gente. também. Beijo, beijo.